19 de fevereiro de 2022. 50 anos atrás, a televisão começa a ser transmitida em cores. Por 22 anos, e até um pouquinho mais, claro, os brasileiros viam televisão desse jeito que vocês estão vendo aqui, em preto e branco. Não havia cores, era literalmente essa imagem. Então, durante a festa da uva, eis que fez as cores. Pronto. Tudo virou cores, tudo virou uma alegria, com aquelas cores berrantes, com aqueles cenários maravilhosos, enfim. E a gente vai falar sobre isso, porque é uma revolução na televisão brasileira, é uma revolução na forma de fazer comunicação, as cores na nossa televisão. E claro, mais uma vez estamos em Poa aqui com Videoteca do Jota, Mofo TV e Pedro Janove, para que a gente fale sobre esse marco na história da comunicação brasileira. Roda a vinheta. Bom, para começar esse bate-papo aqui, Mark Neto, você, eu acho que de nós quatro aqui, você viu a televisão em preto e branco, né? Já entregando a idade, me desculpe. Você viu a televisão em preto e branco, viu essa transição, acompanhou essa transição, você que era um jovenzinho, um garotinho. Como é que foi para você pessoalmente essa transição da televisão preto e branco para a televisão a cores? Como é que foi isso? É importante dizer que a data da transmissão a cores foi 15, né, de fevereiro de 72, mas na realidade da população brasileira, 19, né? Mas a realidade da população brasileira isso não aconteceu, porque os televisores eram preto e branco e o televisor em cores era muito caro, estava muito fora da realidade brasileira, né? Então eu imagino que a TV colorida ela começou a habitar os lares brasileiros na metade da década de 70, né? Agora, tinha aquela situação de você ver uma imagem em cores, em movimento, numa TV, era como se você visitasse pela primeira vez o Jardim Zoológico, né? Você passava assim pela rua, via as vitrines das casas de eletrodomésticos, aquela televisão zona grandona em cores, né? A primeira imagem que eu tive em cores foi aquela onomatopeia das brigas do seriado Batman. Oh, só que crais! Eu falei, caramba, que isso? Aquela profusão de cores, né? E depois a gente vai falar também uma outra coisa que acontecia muito comum nos lares brasileiros da classe média, que era a TV quase em cores. Travou. Pode voltar. Você falava da TV quase em cores. Vocês ouviram o que eu estava... Então, foi até bom, porque deu assim uma reticência. Então, a TV quase em cores era uma tela que as pessoas compravam, que era vermelho, verde, azul. Aí as pessoas não tinham a TV em cores, mas tinha a TV com cores, com manchas coloridas. A TV preto e branco com manchas coloridas. Você via assim a cabeça azul, o corpo vermelho, os pés amarelos. Você via assim 3 cores na tela. Era a TV quase em cores da maior parte da população brasileira. Mas com relação ao fenômeno, né? Foi algo muito impactante, porque de repente você tinha as cores que você só via no cinema na televisão. E era assim um símbolo de status, né? Fulaninho comprou uma TV em cores. Não falava em cores, falava a cores. Fulaninho comprou uma TV a cores. Aí, sabe aquele televisinho? A Copa de 74, quer dizer, 1 ano e meio, não, 2 anos depois da primeira transmissão em cores no Brasil, eu vi a cores na casa do vizinho, do meu colega, né? A gente via os jogos da Copa em cores. Então, tinha essa coisa de ser novidade e agregar. Às vezes, você via assim, uma aglomeração na calçada, eram as pessoas assistindo a TV que estava sendo exibida, estava ligada na loja.
Tinha esse fenômeno. E a programação não era toda em cores, né? A programação era ou enlatado, filme, série, que eram originariamente em cores, eles eram exibidos em cores. Mas a programação basicona não era em cores porque as câmeras da televisão, das televisões da Globo, da Tupi, eram em preto e branco. Então também tinha aquela questão de importar material, maquinária, que aqui no Brasil não eram fabricadas câmeras em cores, né? E isso demovia uma grana, né? Então, era assim, esse programa vai ser... Inclusive, a televisão falava em cores. Então, era para enaltecer que aquele programa era em cores que merecia, assim, uma atenção especial do público para assistir, né? E posso falar assim, a Tupi, ela teve mais programações em cores do que a Globo, por incrível que pareça, né? A Globo, que era já em 72 já detinha a maior parte da audiência, mas ela foi gradativamente colorindo a programação. A Tupi não, a Tupi logo foi um monte de programa em cores. As outras emissoras menores, a Record, a Bandeirantes, que não chegava aqui no Rio, também tinham bastante programação em cores, mas a Globo foi muito cautelosa. A linha de shows começou a colorir assim em 74. A primeira novela foi em 73, que foi o Bem Amado, né? Depois eles coloriram o Horário das 6, já em 75. Das 8 seria Rock Santeiro, que foi proibida pela censura. Aí entrou Pecado Capital. E a última da preto e branco da Globo foi Estúpido Cupido, em 76. Então vocês veem que a cor não era aquilo. A partir de hoje, a televisão brasileira é em cores. Não. A televisão brasileira permaneceu por muito tempo de horas de exibição em preto e branco. A programação em cores era gradual. E tinha também, agora estou me lembrando, um fetiche muito doido da população. O pessoal que tinha TV em cores, TV a cores, antes de começar a programação, tinha o Color Bars, né? O pessoal ficava com a televisão ligada no Color Bars. Verdade. Ficava assim, cor. No guia de programação tem até lá, né? Teste em cores, né? Tipo, eles colocavam isso, né? No guia. A Globo, ela fazia assim, ela começava a programação às 10h30 da manhã, né? Então ela aproveitava para divulgar, né? Ela aproveitava para divulgar os discos da Som Livre, aí ela botava Color Bars e as músicas da Som Livre. As músicas, Louco, né? Bom, eu fiz um febê a pá, fiz uma salada, servi quentinha para vocês, mas é isso. Daqui a pouco eu lembro das outras coisas. Legal. Tem uma coisa aqui interessante que eu achei aqui, num vídeo da própria Cinemateca, mostrando aqui quando chegou as caixas, enfim, com o equipamento da televisão a cores, né? Da Tupi. Aqui, vou dar um play aqui e a gente vai ver. Olha só. Tudo bonitinho, chegando as caixas com a televisão a cores em 72. Pelo menos isso não queimou na Cinemateca, né? Ainda bem, né? A gente tem esse material, né? Se não for extraviado aí, ó. A pioneira, primeiro equipamento de TV a cores. De certo, foi conseguido legalmente, né? Sim. Lembrando que as emissoras receberam o sinal da Copa de 70 em cores, o público viu em preto e branco, mas as emissoras que, né, já tinham esse equipamento assistiram em cores a transmissão da Copa, né? E essa lenda que audições especiais em cores foram exibidas no Plástico Planalto, lá, né? O pessoal, né? Para os homens. Para agradar. O Gandola. O Jô Soares tinha um personagem que falava o Gandola. Vamos falar de uma coisa, até vou falar aqui com o João Antônio, que vamos fazer uma coisa assim que parece que é uma bobeira, mas acho que é interessante, porque muita gente não tem essa noção
Para que tem o Colobar? Por que as emissoras colocam o Colobar? Por que na tua fita VHS tem o Colobar? Ali tem um monitor atrás do João e tem um sistema ali. O João, para que serve isso? Para que tem essas cores aí? Só para ficar bonitinho na TV? Você poderia explicar para que serve isso daí? Bom, o Color Bar serve para quem tenha. Isso era mais comum antigamente, né? As televisões vinham com várias funções, vários botões geralmente atrás ou dos lados, para ajustar as cores e você podia se certificar que as cores estavam ajustadas do modo certo, que o preto não estava estourando, que o branco não estava estourando, que o vermelho estava vermelho mesmo. E, enfim, era para fazer um ajuste fino. E era usado pelas emissoras de TV também para marcar quando não tinha nenhuma informação. Ficava o Color Bars e, além do Color Bars, ficava um bip contínuo. É isso. Não, que eu saiba, é isso. Que é interessante porque hoje em dia você não vê muito isso, né? Algumas vezes escapa, né? Às vezes dá uma falha e escapa. A Globo faz mensalmente, ela sai do ar por um tempinho para fazer esqueci o nome agora. A manutenção. E ela coloca Color Bars e coloca alguns outros padrões de imagem por acho que meia hora, 1 hora, não sei. Uma vez por mês, não lembro qual dia que fazem isso. Geralmente é no domingo de madrugada. Para quem não sabe, a Globo ainda sai do ar uma vez por mês por um tempinho para fazer manutenção. Mas uma coisa que as pessoas... algumas praças. Aqui no Paraná, além da Globo, a RPC também faz isso. A repetidora da Globo aqui. Mas uma coisa que as pessoas esquecem é que antigamente a TV ficava fora do ar um tempão. Né? Como o Neto lembrou, ela entrava no ar tarde, né? 10h30 da manhã e saía logo depois do filme da meia-noite, uma coisa assim. Deixa eu só abrir um parênteses. Em 77 é que a Globo começou a entrar às 7 horas da manhã. Que até então era 10h30 da manhã, 10h30 entrava uma programação educativa gerada pela TV Educativa. Às 11 também, assim, ginástica, o Yaravás, que também era da TV Educativa. E basicamente mesmo para o nosso começar a meio-dia, com o Globo Cor Especial, depois do Jornal Hoje. Aí, a partir de 77, ela começou a colocar séries do Irving Allen às 9h30 da manhã, Perdidos no Espaço, Terra Gigante, Túnel do Tempo. E depois tinha uma sessão do Globinho, 11 e pouca da manhã, 11h30, 11h40. E aí vinha o Globo Cor Especial, que era a sessão... Era só para as crianças que acordavam de manhã. Que acordavam cedo. Lembrei. Tinha a reprise de Vila César pela manhã. 11 horas da manhã. Era a reprise de Vila César. Em 77, aqui em São Paulo, estreou o Bom Dia São Paulo, né? São Paulo, a Praça São Paulo tinha um noticiário antes de qualquer outra emissora da Globo. O Bom Dia, que estreou em 77. Legal. Aqui no Rio, nas outras praças, só a partir da década de 80, já meados de 85, por aí. 77 também foi o ano que a Globo começou com o Plim Plim para separar o filme dos comerciais. Eu não me lembro como era antes. Mas eu acho que o Plim Plim. Mas antes tinha uma vinheta. Sem som, assim. Devia ter. Devia ter. E era aquele logo do Globo antigo mesmo, né? Tem aquela vinheta, né? Esse logo antigo eu já vi, mas não era tanto Plim Plim. Era mais um bip bip. Era diferente. Era um bip bip, né? Que fazia, mas o né? Bip Bip já foi com o Hans Donner. Que antes do Hans Donner chegou o quê? 75, mais ou menos? Não foi? Por aí. Então, antes tinha uma vinhetinha assim, era um desenho assim de segundos. Abria e fechava e aparecia o Globo. É por isso que o Renato Aragão fazia assim. Rede Globo, Funk. Mas esse Rede Globo já vinha todo rasgando, assim. Rede Globo, Funk. 3D e objetos polidos. E o Rede Globo, né? Esse Rede Globo é da Rádio Globo, né? Eles só adaptaram, né? Era uma coisa muito da Rádio Globo. Deve ter no YouTube. Rede Globo. De repente tá até no meu canal, bicho. É capaz. Deve ter. É possível. Se não tiver, tem um alternativo na Rede Clone. Também. Ô, Fábio, você que está monitorando, depois você dá uma procurada, que tem vídeos, até do Video Show e outros assim, avulsos da Festa da Uva,
da Festa da Uva, que foi o marco da primeira televisão em cores. Tônia Carreiro, Milton Gomes. Tem até aqui, vocês falaram do Plim Plim, é que a gente vê aqui, tem uns canais que fazem cronologia, mas às vezes a gente fica perdido se é montagem ou se não é, né? A gente fica assim, fala, caramba, os caras enchem de montagem, porém, nesse daqui, né, vamos colocar aqui, tem isso daqui, ó. Se isso foi verdade, a gente já não sabe. Depois desse. Teve aqui, ó. Não sei se deu pra ouvir. Isso é real. Mas isso é a vinheta. Então, essas são as vinhetas antes do Plim Plim. Olha, o primeiro Plim Plim agora. Mas isso daqui já era de intervalo, não? Ó, estamos apresentando. É o filme. Ah, entendi. Porque a programação. É a lente da câmera show, fechando. Estamos apresentando e voltamos a apresentar. Isso era filme. Olha que beleza. Deus te abençoe, Hans. Cara, engraçado, esse som nunca mudou, né? Não. Muda um pouco porque agora eles colocam uma trilhazinha antes, né? Assim, eu particularmente... mas a base a premissa é a mesma. Eu não gosto dessa trilhazinha antes. Eu gosto do Plim Plim seco, no silêncio, plau, né? Porque ele é um som que aonde você tiver, se a televisão tá com o volume baixo, você vai ouvir sempre. Ele domina, assim, né? É uma faixa de frequência que chama atenção mesmo. Tem a ver Danilo, com isso. E tem um ecozinho, né? Você que tá mais quieto, né? Ecozinho. Ô Danilo, você que tá mais quieto, tá só observando a gente aqui. Vocês. Eu queria que você falasse também um ponto, o que você puder falar, claro, a respeito da mudança nas novelas. Aí o Neto e o João Antônio podem entrar também. O que você acredita que foi mais assim chamativo nas mudanças além, claro, das cores, mas o que você vê, do que você vê no Globoplay, em outras fitas, enfim, que você acha? O estouro, né? O estouro das cores, quando você vê principalmente imagem, não só das novelas, os poucos telejornais que sobraram, né? Você pega o Chapelin com gravata amarela, com o Cid Moreira com terno vermelho, as coisas assim, umas cores escalafobéticas, assim, se achar a imagem, dá até para mostrar uns prints. Cafona, mas assim, é uma coisa absurda, brigando com a imagem, tanto que parece, um deles até falou que numa certa altura deram um freio, né, que quando chegou a cor estava exagerando nos figurinos. E nas novelas também, né? Aquelas cores todas estouradas. Digamos que, por exemplo, a gente está relembrando a chegada da cor, mas se a gente lembrar um tempo atrás a chegada do HD, também teve os exageros, né? HD mais 3D, HD mais 4K 3D, assim, e assim, a emissora que investiu nisso primeiro foi a Rede TV, então a gente viu Pânico na TV em 3D HD. Olha aí o Cid Moreira, isso é... Eu comprei TV a cores e eu mereço cor. Mereço cor, enche de cores, ó. Você não sabe quem... O Cid Moreira, ele mesmo tá verde, quase, ó. Tão verde quanto o paletó. Gravata de bolinha. E aquele fundo azul... E aquele fundo azul prontinho para receber um chroma key a qualquer momento. É fantástico. É fantástico. Ainda antes daquele cenário do feto. Mas o feto foi em 76. O feto atrás do jornalista. Agora, eu acho que um dos pontos show da também, vida. Dessa questão das cores, claro que a gente pode falar das novelas, falando do Fantástico, que o Danilo falou, dos ternos, é aquela abertura também, né? Aquela primeira abertura em cores é um negócio para quem tem problema com cor, é muito louco aquilo, né? Porque era um ponto de ajuste, né? Eles estavam testando, sendo que os americanos e até os próprios mexicanos, né? A gente pode falar que Chaves é um produto, enquanto a televisão brasileira ainda estava implementando as cores, Chaves já era totalmente em cores.
E a gente sentia, né, que eles também foram testando as cores, por mais brega que fosse, eles conseguiram ajeitar muito mais que a gente, né? Então a TV só ficou 100% colorida, pelo que eu vejo em imagens de arquivo aqui no Brasil, já era quase na década de 80. Assim, ainda havia, por exemplo, jornais que as matérias vinham das filiadas dos outros países, dos outros estados, que as imagens ainda vinham em filme preto e branco. Assim, tem aquele famoso trecho do Jornal Nacional de 76, que é matérias coloridas, e de repente entra uma matéria lá do Francisco José, lá do Recife, em preto e branco. Assim, e tem jornais até um pouco mais do final da década de 70, também os poucos que sobraram, que também é nessa dinâmica. No mundo, parece que, por exemplo, o último país que adotou a cor na TV, que chegou num sistema de cor, foi Israel. E foi já na década de 80. Então, ainda na década de 80 tinha países com a TV exclusivamente preto e branco. E é um país até desenvolvido, como Israel. O México pulou na frente do Brasil por causa da Copa de 70. A Copa, claro. A Argentina até 78 ela não tinha cores. Aqui no Brasil foi em 72 e a Argentina foi para a Copa de 78. E eu acredito que outros países da América do Sul também não houvesse transmissão em cores ainda. Ô Neto, voltando um pouquinho a fita agora, você falou do Estúpido Cupido, que foi a última novela em preto e branca, mas o último capítulo foi colorido, né? Cores, é verdade. Que aí eles passavam para 1977. Se passava atualmente. A novela avançava 15 anos, que a novela se passava em 62, aí 15 anos depois do último capítulo. Aí legal. Cores. Um ponto, né, que o Danilo citou é a questão de como eram feitas as externas, né? No Fantástico, uma matéria no estúdio em cores, isso até 77, mais ou menos, e aí já vinha para um preto e branco, porque geralmente as matérias naquela época não eram em videotape, era em película, né? Em filme, né? E eu acho que o videotape foi a partir do final dos anos 70 para 80, né? Parece que a Copa de 78, o brasileiro, foi a primeira em tape, com matérias em tape, né? Pelo jeito. Eu acho, né? Não sei se eu tô falando bobagem, né? Mas algumas matérias da Copa de 78 já eram em tape. E aquele Globo Repórter de Serra Pelada foi, acho que, o primeiro Globo Repórter, se eu tiver errado, podem me chicotear, que foi totalmente em tape. Consta que foi mesmo. Consta que aquilo ali foi totalmente em tape, a primeira, né? Então, para a molecada que às vezes fica se perguntando por que às vezes você vê um vídeo de um Fantástico de 74 e tem aquela imagem de película, é porque não havia uma câmera portátil com tape para você fazer uma externa. Tinha algumas exceções, por exemplo, tinha alguns musicais dos Fantásticos que eram feitos em externa com videotape. Sim. Iam com um caminhãozinho, né? E acho que umas duas câmeras. A câmera ia em cima do caminhão, então botava em cima de uma pedra, carregava uma pedra. A câmera só gerava pro caminhão gravar no videotape. A TV rudimentar mesmo, né, gente? Como é que a gente chegou no dia de hoje com... Mas, olha só, a dificuldade, ela desenvolvia o lado da criatividade, né? Com certeza. As cangalhas, né? Os trambiques. Hoje todo mundo é muito preguiçoso para fazer Fábio, fazer tudo, né? As traquitanagens, a palavra que faltou. Né? Você ia falar, João? Eu ia falar sobre a Festa da Uva, Festa da Uva. Pelo que eu pesquisei, teve a transmissão ao vivo às 2h30 da tarde da Festa da Uva na TV Globo, que quem transmitiu de lá, de Caxias do Sul, foi a TV Difusora, mandando imagens para a Globo, e daí a Globo mandou para o resto do país, às 2h30 da tarde, e foi tudo gravado em videotape para posteriormente exibir para quem tinha perdido. Mas pelo que eu pesquisei, esse videotape não existe mais. Ele foi perdido naquele incêndio de 76. O que existe são imagens daqueles filmes do governo. Sim. E filmes de 16mm dos bastidores.
Tanto que essas imagens que aparecem nas matérias que do video aparece, show e né? tal, Da o Jô Soares, reportagem, Sônia Carreira e tal, é tudo sem som, são imagens mais amadoras, mas pelo menos tem um registro, e bem colorido. Uma pena que nesses vídeos do governo, claro, né? Eles não vão falar do governo, né? Fazer o quê, né? E não tem muita questão. É um Médici ali visitando, blá, 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 aquela coisa toda, né? Uma pena que se perdeu assim. Mas e é muito legal também comentar isso, que até no livro do Walter Clark. Por que foi a festa da uva de Caxias? Nada contra a festa da uva, pelo amor de Deus. Claro. Mas nunca foi um evento como se, por exemplo, fosse um 7 de setembro, né? Podia ter sido o carnaval. O carnaval, pois é, ou qualquer outra coisa que tivesse, uma Páscoa, enfim, a Paixão de Cristo e tal. Porque foi totalmente político, né? Porque um ministro, né, pelo que eu estou vendo aqui, o Maurício Sirostik, ele foi o cara que deu a ideia para fazer o festival lá, porque, se não me engano, o Maurício foi criador da RBS, né? Da Rede Brasil Sul. Então, ele que deu essa ideia, porque o ministro, na época, era de Caxias, ele até tem até a fala dele aqui. O nome era Gino Corsetti. Isso. Aí, porque ele, na verdade, assim, esse cara tava muito puto, porque a televisão estava em decadência, na opinião dele, pela programação. E o que é citado muito é o lance do Flávio Cavalcante e do Chacrinha, que trouxeram aquela Mãe de Santo, que foi um negócio terrível na época, teve um falatório. Mal eles sabiam que ia vir o povo na TV da TVS, né? Mas o criador da RBS que deu essa ideia para inaugurar na festa, ele até falou assim, muito bem, ministro, vamos fazer a televisão em cores. Ele era até contra, que ele achava que primeiro deveria moralizar a programação do que ter a televisão em cores. Muito bem, vamos fazer a televisão em cores. Vamos inaugurá-la na festa da uva de Caxias do Sul, que vai cair no dia 31 de março, mas que na verdade foi no dia 19 de fevereiro. É uma festa bonita e vai ficar linda em cores. Então, cara, é onde ele nasceu, enfim, a filha dele, ela também desfilar lá, a filha do ministro, então ficou isso. Então, como tudo no Brasil, é mera política, né? Então, foi assim, do tipo... Ele até escreve assim, né, nesse livro, né, junto com o Prioli, né? Não deu outra. Assim que ouviu a proposta, o ministro abriu um sorriso de orelha a orelha, e os olhos brilharam, ele bateu o martelo. Pronto. Então, foi tudo na base da política, por isso que foi na festa da uva. Aí, eu acho que é um ponto de o João Antônio falar, porque o João Antônio ele está sendo responsável por resgatar os clipes do Raul Seixas, que é um puta trabalho que você está fazendo, parabéns, está muito legal. E obrigado. É aquilo, é o primeiro... não sei se é o primeiro ou um dos primeiros clipes coloridos que foi exibido no Brasil, que foi Guita, né? Se não me engano, no Fantástico. Você consegue falar, você restaurou esse vídeo, né? Restaurei. João, queria que você contasse Tenho restaurado todos os videoclipes do Raul, cedidos pelo CEDOC da Globo. E assim, o Guita, na verdade, foi o primeiríssimo a ser produzido em cores, todo em chroma key, né? Mas, na verdade, foi o segundo a ser exibido. O primeiro a ser exibido foi um da Sônia Santos. Musical, ela cantando de microfone, não teve nenhuma produção. Foi tipo um take só. Ela dela cantando ao vivo com microfone. O que é meio injusto, sendo que o do Raul teve uma produção, edição e tal, mas tudo bem, não tira o mérito. Mas as pessoas da época... Guita foi o que ficou marcado, né? O outro virou nota de rodapé só para dizer que foi o primeiro, mas ninguém sabe quem era. Sabe, né? Era uma cantora chamada Sônia Santos. Sônia Santos. Mas, assim, é só porque a gente sabe pela nota de rodapé. A música mesmo, X. A Sônia Santos era uma grande sambista e ela era da Som Livre. Ela tinha música dela direto nos programas da Globo e tal. Mas a história cuidou melhor do Raul. É que o Guita, na verdade, trouxe a junção daquela música emblemática, que já
já chamava atenção junto com a imagem do Raul, aquela muito imagem. Impactante, muito impactante. E aquelas cores todas, com eu aquelas tenho a pinturas. sensação que no domingo seguinte o Fantástico reprisou eles não chamavam de videoclipe, chamavam de musical do Fantástico. Musical do Fantástico. Reprisaram e foi assim, Reprisou. todo mundo corria para a loja para comprar. Saiu o primeiro compacto, depois que saiu o LP. Logo que saiu o compacto, já teve o musical do A Fantástico. Philips, o disco só rótulo saiu na azul. metade do ano. Ô, João, eu queria que você contasse um pouco, claro, como é que foi Pode falar. Não, você está falando do Guita ainda? Isso, como é que foi a questão também desse restauro? Se você puder contar um pouquinho de como foi para você, porque você restaurou, vou até compartilhar aqui as imagens, né? De Sim. que isso foi uma revolução, foi um negócio que, como o Neto falou, as pessoas ficaram extasiadas. Como é que foi essa... Esse é o clipe que o João restaurou. Como é que foi essa restauração? Bom, primeiro eu recebi... A Rede Globo fez uma nova digitalização do videoclipe, né? Na verdade, é uma digitalização de 2017, o que é recente ainda, né? Pegaram uma das fontes lá, digitalizaram, e foi com essa que eu lidei. Mas eu tinha mais outras 2 fontes do videoclipe para lidar. Todas as 3 fontes estavam com algum problema. Chegava em algum momento que a fita estava mascada e dava aquela passada, sabe? Então eu meio que fiz uma colagem em certos momentos, tentei deixar o menos perceptível possível. Tem momentos que a imagem pula, tem momentos que a imagem tem alguma interferência e tal, mas eu fui tratando frame por frame nesses momentos. E, João, todos os clipes do Raul foram preservados ou tem algum que está perdido? Tem alguns perdidos. O Raul chegou a fazer coisa pro Globo de Ouro também, que tem muita coisa perdida. Mas isso não vale só pro Raul, né? Tem tudo, né? Tem muita coisa perdida. Mas o Guita é simbólico por ter sido o primeiro musical colorido que é lembrado, por ter sido o primeiro musical do Raul pro Fantástico também. Antes disso ele não tinha feito nenhum musical pro Fantástico. E é isso, a história cuida, a história dá jeito nas coisas. E é interessante porque hoje muita gente pode olhar esse clipe e falar, pô, meu cara tá com chroma key. Mas imagina na época você ver isso, né, o Neto? Neto viu na época, né, Neto? Isso aí é 74. 24 de abril de 74. E não é simplesmente chroma key. Se você parar para prestar atenção, tem todo um trabalho de câmera ali. A câmera cuida do zoom para fazer o Raul voar e uma hora o Raul mete a mão dentro da roupa para tirar o óculos. A câmera dá um zoom para esconder. Eles fizeram plano a plano, foram escolhendo e foram fazendo. Isso é um mérito do Ciro Del Nero. Foi quem dirigiu o clipe e era o responsável pela linha de musicais Fantástico, né? Tem um adendo que fica entre nós, vou falar meio rapidamente. A Rede Globo ainda tem um rolo de videotape com a gravação bruta do videoclipe do Guita. Nossa. Tá lá na Globo isso. Ele no fundo azul? No fundo azul, ele se arrumando na cadeira, ele conversando com o diretor, etc. Eu não cheguei a ver isso, mas eu sei de fontes seguras que isso existe e tá lá na Globo. Basta um trabalho de pesquisa. A minha intenção é o seguinte: 2024, o Guita completa 50 anos. Minha intenção era falar com a Globo para tentar resgatar isso a tempo dos 50 anos de Guita. Daria para fazer uma coisa nova com isso, produzir um conteúdo novo com isso. Imagina. E convenhamos, isso é histórico pra cacete, cara. Tá na moda um doc pra Globoplay, Os Caminhos de Guita. Exatamente. Aí, ó. Eu não cobrei nada. Olha, a gente ainda produz conteúdo gratuito e dá ideia. Foda-se, otário, né? Mas... eu tenho esperança, porque a Globoplay agora vem com muita ideia legal, os documentários novos da Nara Leão, então é um trabalho excelente de pesquisa e tal. Eu tenho fé que a Globo vai pensar nisso. Bom, mas a virtuose da época do Guita é que naquela época não tinha faculdade de cinema. Era na Gillette que o pessoal aprendia. Palmas para cima e todo martelo e prego.
E é até injusto, porque tem até já teve uma discussão, não me lembro quem, que já teve uma discussão de que os clipes do Fantástico não são videoclipes. O que começa a ser videoclipe é o que é feito para MTV. Que eu acho que isso é muito injusto, né? Eu acho que uma denominação. Eu acho que isso é muita sacanagem, porque na época não havia essa linguagem em que os americanos começaram a colocar em voga nos anos 80 com a MTV deles. A MTV é 1980, a MTV americana, a brasileira é em 90. Então, assim, eu acho que é muita sacanagem. Eu considero isso como videoclipe. Eu considero como, não só do Raul Seixas, como do Ney Matogrosso, Secos e Molhados, sim. E tantos outros que tiveram no Fantástico com a produção de videoclipe. Tem um clipe que eu acho que é até muito bem feito, que é do Ronaldo Rezedá, que ele tá com a Heloísa Millet. Maravilhoso. Que uma produção muito legal. É uma passarela como se fosse uma rua, né? Eles dançando no meio da rua. É até assim uma alusão a Ginger e Fred, uma coisa assim. Referência a Hollywood dos anos 50, 60. Que a gente tem um pouco de complexo de vira-lata, né? Eu acho que é um pouco isso também, né? É muito. Sim. Olha, eu já li que o primeiro, considerado o primeiro videoclipe da história é Bohemian Rhapsody, né? Eu já li qualquer coisa a respeito. Pois é, 75. 75. O musical do Fantástico começou em 72, assim, bem... mas tem que lembrar que os Beatles já faziam nos anos 60, sim, mas também ainda não tinha esse nome, né? É só uma questão de denominar. A partir de agora é isso aí. Mas é que, assim como o Guita, o Bohemian Rhapsody foi um dos primeiros a causar impacto, porque foi uma combinação igual o Guita, foi uma combinação certa da música com imagem. Sim, a ideia de fazer contar uma história no audiovisual, né? Plano a plano. E o Bohemian Rhapsody foi todo em videotape também, não teve nada de grande produção. É um ponto importante a ser falado e legal que esse trabalho que você tem feito, claro, não apenas, com certeza, pela memória do Raul, por estar recolhendo essa parte importante da vida dele, mas principalmente pela história da televisão também, né? De que foi feito vários clipes. E outra coisa também interessante, aí eu falei do Ney Matogrosso, que é aquele clipe que ele faz... América do Sul? Isso. Ótimo. De helicóptero, né, cara? Aquilo pra época, as pessoas ficavam malucas, né? Muito. As pessoas ficavam doidas. Tem uma história que eu esqueci agora o nome do diretor daquele clipe. Você lembra, Neto? Não vou arriscar. Eu tinha na ponta da língua, uma hora eu lembro. Mas eu li um texto dele explicando que ele pensou tudo junto com o Ney e tal. Levou o Ney no helicóptero, amarrou o Ney uma corda, falou: Ney, confia em mim, segura aqui na corda, você vai para a porta do avião, vou ficar com a câmera aqui. Ficou com um gravadorzinho, com a fita, deu play e o Ney ficou cantando. Cara, é muito legal isso. Olha, o Newton Travesso foi um grande diretor de musicais do Fantástico, mas eu não sei se foi ele quem fez América Eu do Sul. acho que foi esse. Não tô lembrando, mas enfim. Curiosidade. Agora, deixa eu falar uma coisinha. Antes do... Essa é a carreira solo do Ney, né? 75 já. Enquanto Secos e Molhados, um daqueles primeiros programas do Fantástico que foram perdidos, tinha um clipe musical do Fantástico que era a capa do primeiro LP do Secos e Molhados. As cabeças servidas na mesa de jantar. Eu já vi relatos sobre isso. Eu acho até que era Sangue Latino que eles cantavam. Sangue Latino. Eu vi um amigo meu chamado Emílio Pacheco. Ele conta ele tem uma memória ótima. Ele conta que ele tem na cabeça dele a imagem dele assistindo a TV com eles cantando, o videoclipe de Sangue Latino com as cabeças também. Impactante. Cara, isso é uma pena ter sido perdido, porque também ia ser muito histórico isso. Não, e olha só as tomadas, né? Isso na época, isso foi em 74, né? 75. 76. Olha aí. 75. Tudo bem que se eu fosse criança vendo isso aí, eu tá com medo, né? Mas tudo bem. Com certeza. Olha que barato. Mato tá vivo. Tem muita gente, mas tá vivo, olha lá. Tem muita gente que era criança nessa época que conta que tinha medo da abertura do Planeta dos Homens.
Não é legal aquele macaco. Descascando a mulher aparecendo da banana. E o macaco também, né, que tinha uma aparência assustadora. Alguns corriam para a sala e outros para o banheiro, né? Opa! Nessa época eu era santinho. Quem me tirou a virgindade audiovisual foi a Gretchen, 1978. Carlos Imperial que ajudou. Foi a minha primeira paixão não platônica da televisão. Mas é legal, né? Porque uma coisa o Danilo tinha falado anteriormente do HDTV. E que hoje a gente vê que havia muitos exageros também. A gente fala da TV, mas a gente fala também do HDTV. E uma das coisas que eu achava que a Globo investia muito até então, naquela época, eram as vinhetas, né? Eles ainda tinham o Hans Donner ali para fazer aquelas vinhetas, e que hoje em dia a gente olha como se fosse uma outra vinheta qualquer dos anos 90, né? Então, o salto, e isso que é importante, a gente sempre vai ter um salto tecnológico em várias coisas. A gente está no 4K, a gente está aqui, papapá. Só que a televisão a cores, ela foi uma revolução muito forte. Eu acho que muito mais forte até do que o próprio HDTV. Porque o HDTV era simplesmente você ajustar algumas coisas e tal. A TV a cores, ela mudou a visão de uma própria população em frente à TV, né? De um reconhecimento de muitas coisas que muitas pessoas não tinham. E outra coisa que é sempre bom lembrar, a gente fala de TV a cores, que muitas pessoas não tinham TV a cores, e não tinham TV a cores nos anos 90. Tinham pessoas que ainda tinham televisão em preto e branco. Então, sempre foi um país atrasado. Por mais que a gente esteja comemorando 50 anos da televisão, muitas pessoas levaram 10 anos para ter uma TV a cores. Não é exagero, não. Era muito caro. Era muito caro, era sinal de status. Era um negócio assim, fora do comum. Né? A família do meu pai, por exemplo, que eu sei, só foi ter a primeira TV colorida em 84. Aqui em casa, nosso avô comprou em 75. Como eu falei, eu assisti a Copa de 74 no vizinho. Até o início, até meados da década de 90, você vê catálogo da Casas Bahia, Arapuã, você acha ainda TVs em preto e branco para vender, normalmente. E fora que quando você tinha a sua primeira TV em cores, você não aposentava só em preto e branco, ela ia para o quarto, ela ia para outros quartos da casa e continuava funcionando. Tem até uma historinha que quando meus pais se casaram, meu pai morava lá com os meus avós e tal, e tinha TV a cores na casa da minha avó, só que quando meu pai se casou, eles estavam com uma grana tão curta que meu pai levou uma TV preto e branco do meu avô, que era do meu avô, porque ele não conseguia, na época, comprar uma TV a cores. Não é uma facilidade que você tem hoje em dia de você vai se casar e teu pai, ou tua mãe, tua avó, tua tia pode te dar uma TV. Naquela época não era assim. Então é muito atrasado. É uma história muito... de um país muito atrasado. Esse é um país que vai pra frente. De uma gente amiga tão contente. E tem umas ideias que no futuro se mostram erradas. Por exemplo, a TV a cores no Brasil, os militares inventaram a TV a cores era nos Estados Unidos NTSC e na Europa era PAL, né? PAL. Aí no Brasil quiseram mudar, fazer um sistema próprio chamado PAL-M, que era por invenção dos militares Só era usado no Brasil e no Laos. Pois é. Agora, vamos lá, já que você tocou nesse assunto, o que é essas diferenças? Alguém consegue me explicar? NTSC, PAL, PAL-M, o que tá é faltando? Tem uma pessoa aqui que ia ficar 2 horas explicando, que é aquele Peter Shelton. Isso. Eu acho que é o preferido dele. Eu acho que eu consigo fazer uma explicação básica, rápida. Assim, quando inventaram a TV normal, em preto e branco, lá nos anos 40, 50, tiveram que determinar um padrão para ela, que foi o padrão de 30 frames por segundo
tinha uma determinada frequência. Nessa frequência tinham que mandar a imagem e o áudio e pronto. Quando chegou a TV em cores, eles tiveram que alterar um pouco essa frequência, tiveram que diminuir um pouquinho a taxa de frames, por isso que virou 29,97 frames, para poder caber a taxa de áudio e as cores. Então, ficou sendo esse padrão, NTSC. Aí aqui no Brasil inventaram o PAL-M, que em base é a mesma coisa, mas era só para dificultar. Era para ter um padrão nacional, entende? Só isso. Eu não sei se antes, mas na década de 80 você podia gravar PAL-M ou NTSC que ficava com o mesmo resultado. Na verdade, aqui no Brasil, todas as produções das TVs era tudo feito em NTSC. Só na hora de transmitir que virava PAL-M. E na Europa era PAL ao invés de NTSC, porque a Europa resolveu... Não tem um PAL-N aí? Tem PAL-N. O PAL-N é na Argentina, Uruguai, o N. Também. Tanto que muita gente, na época, quando começou o videocassete, ia para o Paraguai comprar videocassete, chegava aqui no Brasil e gravava por PAL-N. Aí ia botar a fita num videocassete nacional e ficava tudo verde. É daí que vem aquele vídeo da Xuxa verde e tal, e outros vídeos que você vê com imagem tudo esverdeada. Os meus vídeos que ficaram rosa eram verdes. Em todos os nossos canais aqui. E muita gente comprava o adaptadorzão, né? Do tipo aquele conversor, né? Para acertar, né? Eu tenho um amigo que é aficionado por TV, assim como nós, que ele tem um vídeo PAL-N ainda funcionando. Então, quando eu pegava fitas antigas que ficavam verdes no meu, eu dava para ele botar cor. E ele conseguia recuperar PAL-N. Porque foram fitas que foram gravadas nos primeiros vídeos que eles compraram no Paraguai, que eram em PAL-N. Eu tenho aqui também. Eu tenho 2 videocassetes que eu fiz questão de comprar PAL-N para quando aparecer alguma fita assim. Quantos vídeos, João, vamos lá, quantos videocassetes você tem aí? 1, 2, 3, 4, 6. Caramba. Tinha 7, mas um foi pro saco. O Danilo eu sei que não tem 2 porque ele me passou 2. Mas lá na casa dos meus pais tem mais de uns 15. Danilo? Funcionando. Alguns são para rodar fita mofada, alguns são a reserva técnica, digamos assim. Eu tenho um aqui que é só para rodar fita mofada, só para rodar e voltar. Aqui no apartamento tem 3. Tem 2 funcionando e um de reserva. É feito os dinossauros, né? O que exterminou foi a falta de peças, né? Para reposição. Né? Pois não se acha mais. No caso aqui, a reposição é do aparelho. Quando quebra, acha outro. Você leva para a ciência técnica e fala assim, foi descontinuado. Já não tem, assim, por exemplo, tem aqui em São Paulo, né? Tem o Sebo do Messias, que eles vendem famoso videocassete, vendem aparelho de som e tudo mais, e tem um cara que arruma o videocassete. Eu só não sei se ele faz esse trabalho para fora. Eu acho que ele deve fazer, eles né? Não sei fazem o que esse pessoal faz hoje em dia é uma canibalização, né? Então eles pegam peças de 3 para fazer um funcionar. No Mercado Livre vendem aparelhos não funcionando, mas para aproveitar a peça. Sim. E muitas vezes resolve. Eu mesmo já teve 2 videocassetes que eu já salvei disso aí. Fazendo transplante. Mas eu tô sempre... Os meus vídeos nenhum tem os parafusos na tampa, porque eu tô sempre limpando cabeçote, essas coisas, porque tá sempre em uso. E no meu trabalho aqui de digitalização, assim como o Danilo faz também, eu tenho 6 videocassetes. Tem alguma fita sempre que vai rodar melhor em algum do que no outro. Às vezes um vídeo antigo roda melhor que um vídeo novo. Porque ele tem 2 cabeças, ele não pega tantos detalhes, aí passa melhor. Um vídeo de 2 cabeças. Eu tô com problema de vídeo, eu tô pegando fita que se autodestrói. Tem algumas fitas que elas se desgastam, elas começam a soltar pedaços dentro do vídeo quando elas estão rodando. Lá no Pedro Jornal, que tem o Jornal Nacional do dia do edifício Andorinha. Essa fita, ela se autodestruiu dentro do videocassete. Ele tá aberto aqui, tá com um pedaço dessa fita lá dentro.
Caramba. Assim, ela foi pro lixo logo depois que eu dei play no vídeo e tá lá os pedaços. Eu não consigo aspirar, eles grudaram dentro da carcaça do vídeo. Caramba. Faz um doc, Tá um doc pra Globoplay. Edifício Andorinha. Pô, aliás, aquela do Edifício Andorinha lá, pelo amor de Deus, hein? Tá louco. Aquela matéria ali é pesada. Se você tem problemas cardíacos, não procure. Deve-se tirar crianças e pessoas impressionáveis da sala. Não, mas é muito legal a gente falar da televisão a cores. A televisão a cores ela vai levando para outras tecnologias, como videocassete, como DVD, como a TV a cabo, como a TV de plasma. Isso que é o triste para nós aqui. TV de plasma já é algo do passado. Já é um trambolho. Já é um trambolhão. Já é um trambolho, já é um negócio assim que, sabe? Falando nisso, eu tenho uma curiosidade para perguntar para o Mike. Naquela época, quando você era criança, na época começou a TV em cores, não era muito comum TVs grandes, né? Era comum uma TV média, tipo Era 20 polegadas, 25. Tem 25 ou 20? No 29 começou na década de 80. Era 26 polegadas. Tinha 22 polegadas. Era pequena. Eu lembro que Pecado Capital, por exemplo, toda TV que aparece é tipo 14 polegadas. Uma TV 14 polegadas no alto da geladeira. Todo mundo assim. Não, eu acho que já tinha 20, 22. Não, já tinha, mas eu quero dizer que no Pecado Capital é retratado a classe média baixa. Então todo mundo tem só TV 14 polegadas, preto e branco ainda. Às vezes tem aparelhos dessa época que o aparelho em si é enorme, mas a tela nem tanto, né? Porque o painel é enorme do lado, a caixa de som. E tinha uma mania de colocarem a TV no chão, né? Olha aqui. Em 58, meu avô trouxe uma TV dos Estados Unidos, mas em preto e branco, né? Mas ela era assim, ela era um móvel. Tinha um pezinho. Tô em madeira, né? Eu tenho uma foto da minha mãe de noiva. Do lado assim aparece um pedaço da televisão, ela era baixinha. Só falando aqui nesse anúncio, o que tem aqui? Ele fala aqui em cima, né? Deixa eu subir aqui a imagem. Brasil, país do presente, né? Dinâmico, papapá. Quais programas eram em cores? Os telejornais, as séries, documentários, show, tarará, Chacrinha com suas chacretes, Batman e Robin, Flávio Cavalcante, Bang Bang, que o Danilo adora, Ayrton Rodrigues com seus shows, que é o Almoço com as Estrelas, Pantera Cor-de-Rosa, Silvio Santos e Tom e Jerry. Então, Silvio Santos era na Tupi, na Globo era em preto e branco. Na Globo era preto e branco, pois é, que coisa, né? Mas eu queria uma TV para ver o Silvio colorido. Um parênteses, o programa do Silvio era em preto e branco porque as câmeras que a Globo cedia para o Silvio fazer o programa no estúdio lá no auditório da Marechal eram em preto e branco. Mas quando ele, por exemplo, no Arrisca Tudo, né, eles chamavam um VT, botavam um slide, aí aparecia em cores. O slide era em cores, a vinheta era em cores e a transmissão era em preto e branco. Era o híbrido, né? É igual as matérias dos telejornais, né? Às vezes a gente teve acesso já a trechos de Jornal Nacional dessa época, por exemplo, e tem alguns pedacinhos no Memória Globo, né? Só o Cid Moreira e o Sérgio que estão coloridos, né? O resto tem preto e branco. Ô, Neto. Pode falar, João, pode falar. Não, só ia mencionar que tem um Satiricon de 74, o único em preto e branco que tem uma determinada esquete que é uma brincadeira com os Secos e Molhados e o Alice Cooper que pintava uma cara. E daí aparecem umas imagens dos Secos e Molhados e de repente aparece uma imagem do Alice Cooper colorida. O programa é todo preto e branco, mas a imagem do Alice Cooper é colorida. Eu tenho a sensação que era o Satiricon que foi o primeiro humorístico em cores. Que foi 74 ou 75, né? Primeiro em cores foi 75. Que eu Faço Humor, Não Faça Guerra, 72, por aí era preto e branco. Chico City era em preto e branco. O Chico City ficou colorido em 74 também. Fim de 74.
É muito triste, né? A gente, se você procurar aí o Flávio Cavalcante na Tupi, por exemplo, é uma pena que se perdeu as cores dos tapes, né? Realmente... Aí eu tenho uma objeção a fazer. Porque em 79, todos já não tinha mais nada, era tudo em cores. Essas fitas do Flávio Cavalcante, todas são coloridas. Foram mal. Quem digitalizou foi a TV Record, através do Gugu, que fez aquela matéria e tal. A Record fez alguma cagada ali que ficou. Tanto você vê que tem a cor dá uma piscada. Mas aquilo ali é tudo colorido. É cagada ou é a fita que já estava se autodestruindo também, né? Vai saber como é que foi guardado. Eu acho que foi o aparelho que eles usaram para passar de uma mídia para outra, que não leu direito. Porque mesmo a fita danificada não chega a perder toda a cor daquele jeito ali. É algum erro na transcodificação, alguma coisa assim. Mas espero que não tenha jogado fora as fitas. Porque... Então... Quando a Record lançou a plataforma R7, que ela começou a resgatar Sambão, com Elisete Cardoso, ela conseguiu botar a cor, mas depois talvez não teve retorno, aí eles largaram a ideia e deixou de lado. Tem dois programas lá, Sambão com Elisete Cardoso, de 74, que são em cores. Que os outros eram anteriormente em preto e branco. Eu entrevistei o filho do Flávio Aí, ó, você vê que tem uma informação de cor. Sim, é em cores isso. O Flávio, a programação da Tupi era toda em cores a partir de 75, a linha de shows. 74, 75 estava tudo em cores. A Globo não estava, mas a Tupi estava na frente nesse aspecto. Vocês chegaram a ver a entrevista que eu fiz com o filho do Flávio Cavalcante? Vi. Não, né? Cambada de amigo, viu? Não cheguei. Tá salvo para assistir depois. Depois não chegou até agora. Grandes amigos, não dão audiência para arquivo, viu? Só não dão audiência para podcast, hein? Nem para aqueles vídeos que eu tenho. Isso, uma campanha contra esses vídeos desgraçados que ficam falando que as pessoas morreram e ninguém morreu, né? Isso é uma canalice tremenda. Eu perguntei para o filho do Flávio sobre as fitas, né, da questão da Cinemateca e tudo mais. Ele falou que sim, tem algumas coisas, há uma dificuldade de você fazer o trabalho de resgate, etc, né? Só que ele falou que muita coisa se perdeu porque muitas fitas viajavam para outros lugares, né? Não havia ainda essa questão da rede nos anos 70, algumas emissoras. E muita coisa se perdeu. Então, muita fita ficou em emissoras que nem existem mais e foram pro brejo. Então, a gente pode dizer que talvez a gente tenha, especialmente do Flávio Cavalcante, mas no SBT e na Bandeirantes, né? Agora, mas pensando nessa hipótese, de uma forma remota, pode ser até que tenha alguma fita ainda por ser salva em alguma emissora perdida pelos confins do Brasil. Gente, e pode ser que tenha a fita a ser salva até em casa de pessoas, gente. Tem né? Agora que minha avó morreu, a gente está terminando a maior parte do material físico da Tupi que estava na casa da minha avó já está lá no Museu da TV, né, que vai ser aberto esse ano. Vocês podem ver nas reportagens que já aparecem, tem a famosa ilha de edição da Tupi, já está lá no museu. Legal. E tem fitas, eu tinha 3 fitas quadruplex na casa da minha avó, que eu não sei o que tem nelas. Vai que tem um programa do Flávio Cavalcante, que tem comerciais, assim, são fitas que eu não sei. Eu não sei, tinha 3 fitas lá que eu vou encaminhar para o museu. Não tem informação do conteúdo, eu vou encaminhar para o museu e eles vão encaminhar para quem é de direito para ver se dá para salvar alguma coisa, porque passaram 40 anos na casa da minha avó em condições assim não ideais. Não sei. E eu acho que é preciso também, Danilo, eu não sei se o Elmo vai ver isso, eu já até conversei com o Elmo, da questão também de levantar, e é merecido levantar a história do seu avô também, né? Da gente, de algum modo, ter isso, as imagens, a história do seu avô também. Eu acho que isso é muito importante, ter a memória do seu avô, um acesso para todo mundo que apenas gosta de TV, historiador e tudo mais. É uma história muito bacana. Tomara que o Museu da TV
faça esse trabalho, conserve o que o Danilo repassou também, que outras pessoas repassam, porque aqui no Brasil é isso, né? A gente fica dando soco em ponta de faca, né? Porque assim, às vezes até cansa, né? A gente fica memória, às vezes até cansa um pouco, sabe? Tipo, a gente só ficar falando de que tem que resgatar, e quando um canal cai, quando alguma coisa dessa acontece, ninguém tá nem aí. O mais importante é baixar o vídeo postado e que se exploda quem fez o material, né? Quem resgatou esse material. A gente já tá aqui com 1 hora, né, de painel, pra gente já ir encerrando. Danilo, eu queria que você falasse, você que é um grande colecionador, é um cara que garimpa mesmo, se tem algum programa em preto e branco, mesmo que seja impossível, mas que você gostaria de ter na sua coleção, se fosse possível. Tem algum programa específico da era preta e branca, do início das cores? Eu gosto de jornais. Eu queria que aparecessem mais telejornais dessa época para eu ver eu conhecer o formato, sabe? Eu queria se eu pudesse saber como é que foi o primeiro Jornal Nacional, como é que eram o primeiro Jornal Nacional. Como é que era o Factorama da Tupi, assim, eu morro de curiosidade de conhecer. Ainda mais pegar da época do ao vivo ainda, pegar como é que eram imagens do dia, assim, eu gosto dessa parte, não é à toa que no canal o que mais tem são telejornais. Eu estou muito curioso para ver. Não sei qual é o jornal nacional mais antigo que a Globo tem no arquivo, eles podiam postar no Memória Globo, talvez. Talvez seja do início da década de 70, né, quando era com... Assim, é uma curiosidade que eu tenho. Assim, às vezes, mais do que o entretenimento, porque o material de entretenimento, por exemplo, a volta e meia, eles acabam reprisando alguma coisa, ou postam algum trecho no Memória Globo. Por exemplo, Meu Primeiro Baile, clássico, ele foi reprisado até a década de 90. Então, vive aparecendo gravação dele nas fitas. Então, não é algo raro, exatamente, que a gente pode considerar raro. Mas esse material jornalístico que nunca é reprisado é raro. Você ia falar, Neto? Pode falar, Neto, você queria falar. Daqui a pouco tem Meu Primeiro Baile. João, e você? Eu sei que você tem uma relíquia, né? Você restaurou, que a gente já falou de guita, isso já é um negócio maravilhoso, mas o que você gostaria de ter, por exemplo, das primeiras transmissões a cores no país, algum material que seria uma vontade de você ter em mão? Não sei, acho que eu gostaria de ver um Chacrinha de 72, uma coisa assim. Já que eu não consigo pensar alguma coisa certa, mas já que o Chacrinha durava, sei lá, acho que 2 horas, durava bastante tempo e tinha muita atração, acho que um Chacrinha ia ser legal. Bem colorido, com, sei lá, Evaldo Braga, essas breguices e a galera da MPB da época que ela cantava. Ia ser legal. Aliás, Neto, eu queria te agradecer pelo que você postou no seu canal do Chacrinha na Bandeirantes, dele jogando no povo um DTFON gigante. Aquilo é demais. E o pessoal lá! Jogando DTFON na galera. É a mais perfeita síntese do que é ser macaca de auditório. Ela participa para dentro em todas. Bacalhau! Oh! E brigavam. Essa do DTFON é demais. E você, Neto, tem algum programa? Ele joga também o mosquito cai, ele mata o mosquito. Aí ele não mata, ele mata com ele aperta assim o DTFON em cima do mosquito. Não, aquilo é demais, cara. Aquilo é sério. Eu estava pensando, quando o Silvio Santos saiu da Globo, em 76, foi uma guerra fria mesmo, porque durante um ano o Silvio ele já era dono de canal de televisão e o contrato ele permaneceu na Globo, né? Então, estava um clima bem difícil entre Globo e Silvio Santos, até porque o Silvio Santos saiu com sangue nos olhos da Globo e queria fazer a Globo fora da Globo.
Só que não deu certo, mas aí isso já é outra história. Então, eu acho que, pelo menos na época que ele saiu da Globo, que era impossível não existirem tapes do programa do Silvio Santos na Globo, mas não se sabe se ainda existem, se não existem, se foram propositadamente por vingança pagados. Era uma coisa que eu gostaria muito de ver. Era Silvio Santos na Globo. A gente tem alguns registros, tipo Troféu Imprensa 1975, que até o SBT postou no Instagram, não foi? Eles postaram no YouTube, no Instagram. Aquilo é um programa feito pela Globo, né? É 76, o troféu Imprensa de 75, mais 76. Foi produzido no Dia das Mães 76, foi o último exibido na Globo, relativo aos melhores de 75. Mas aquilo aí é muito pouco diante da grandiosidade que era o programa do Silvio Santos na Globo. Era um programa muito diferente do que a gente acostumou a ver nos anos seguintes, já no SBT, na primeira TVS, na TV Tupi, né? Na Globo era bem mais atração, mais cantor, mais artista da Globo, era bem interessante. Bacana que se perdeu isso. Legal. Por fontes seguras, a Globo não tem o Silvio Santos mais. A Globo não tem. Mas apagou por vingança. Quem tem tape é o próprio Silvio. Silvio. Tem aqueles trechos do Silvio conversando com a Maria Alcina, que é 75. Sim. Que é uma imagem. Boa Noite, Cinderela. Aparece no mini júri está o Matheus Carriere, uma das crianças. Matheus Carriere. Naquele domingo, uma das meninas, que eram sempre 3 meninas que iam pedir o sonho da Cinderela. Uma das meninas era a Silvia, a filha número 2 do Silvio Santos. Mas ela foi orientada a dizer que ela era filha do Luciano. Aí o Silvio brincava com ela. Ela falou, não, você lembra disso? Pai. Eu vi isso aí na exposição do Silvio Santos, em 2017. Aí o Silvio brincava com a menina para ver se ela caía em contradição. Aí ela falava, como é o seu pai? Luciano. Ela foi treinada a dizer que ela era filha do Luciano. Luciano Calegari. Mas é uma coisa que eu também tenho muita vontade de ver mais Silvio na Globo, mas essa época é importante, né? Uma pena que a Globo não tem. Você falou que tem uma coisa que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver a participação do Raul Seixas no Silvio Santos. Aliás. Até porque tem uma lenda que o Raul brigou com ele, não sei o quê. Eu duvido muito disso. Ele ganhou o Troféu Imprensa, não foi? Ganhou. Mas eu não sei se foi essa. Tem uma entrevista do Raul, eu não sei qual é essa revista que ele deu essa entrevista, em que ele fala, em que ele foi no programa do Silvio, em que ele sobressaiu, que ele teve mais destaque. Quando foi para o intervalo, o Silvio foi para atacar o Raul Seixas. Foi para dar uma porrada nele. Porque diz o Raul que ele dominou o auditório do Silvio. Eu ouço falar isso sempre, mas eu não sei. Eu acho que não condiz com a personalidade de nenhum dos dois isso. Então... eu não posso dizer, eu não lembro disso nem... Eu era tão criança nessa época... Fica para a lenda. Que uma vez eu vi o que Maravilha e o Pedro de Lara no Quem Sabe Mais, o Homem ou a Mulher. Aí eu pensei que fosse a Marta Anderson, que fazia o Bem Amado, e o Benito de Paula. Quer dizer... Mas olha, para a gente encerrar isso daqui, eu acho que a gente falou disso, eu vou botar aqui, porque a evolução veio para que a televisão brasileira pudesse colocar isso aqui no ar, que é de uma qualidade ímpar. Lá vem. Essa maravilha. Isso é muito bom, cara. Uma barata lá. E o pernilongo. Olha isso. Olha lá. E é claro, vai pro povo, né, lá. Olha lá. E deve ter bom de isopor no povo, né? O povo se matando por um DT. Gente, olha só, eu vou ter que botar o meu primeiro baile, que o Danilo falou que tem. Passou nos anos 90. É verdade. Então a gente encerra então com o Neto
botando o seu primeiro... primeiro A baile foi explicação é gravado uma em só. 95? Não sei, acho que foi em 90, porque passou Festival 25 anos e Festival 30 anos. Eu realmente não lembro, mas acho que foi em 90. Aqui eu vou botar um pedacinho da abertura. Pode botar aí. Só que... Deixa eu ver. Diz aqui tô procurando aqui na Bíblia da Globo, né, no dicionário, na reprise. A última reprise foi em 95. Festival Isso mesmo. 30 anos. Isso mesmo. Foi em junho de 72, né? E Não, olha só, não foi dia 31 de março de 31 de 72? março. Por coincidência, 8 anos da gloriosa Revolução de 64, eles passaram primeiro caso especial em cores. Foi a primeira produção. Eu acho que é a única imagem do Sérgio Cardoso em cores, né? É, bem provável. Verdade. olha só. Logo em seguida vai entrar a abertura, aí é a filha da Glória Menezes, fazendo a Glória jovem, dançando no debut dela, e aí ela vai visitar, durante o especial, ela vai visitar os rapazes que dançaram com ela. Com todos ela teve uma história amorosa, né? Volúvel. O elenco era muito bom, né? Heloísa Mafalda, Emiliano Queiroz, Nossa, Francisco elenco de Conroco, primeira. Sérgio Cardoso, Paulo José, Susana Gonçalves, irmã da Susana Vieira. Aí que você vê, né? Não tinha como a Globo não ser a primeira. era um elenco de primeira. Vai começar, ó. Moonlight Serenade. Ó, a filha da Glória. Transição. Essa fonte padrão. Eurostyle, o nome dessa fonte. E João, ela não era uma coisa eletrônica, né? Não, era uma câmera. Era uma croma, câmera né? Croma. Era um Cartela painel, croma. uma cartolina em azul com a letra em branco. Ou uma cartolina preta com a letra em branco. Como era o nome dessa fonte, João? Eurostyle, tudo junto. É da época do Silvio Del Nero, né? E quando o Hans entrou, ele botou aquela outra letrinha. O Hans colocou a Globo Face. A primeira geração eletrônica de GC foi naquele especial de 20 anos, não, de 25 anos, né, da TV, né? O Neto falou que foi antes. Foi antes? O Neto falou que... Em 72, né, Neto? Você falou que você morreu o Sérgio Cardoso. Mas era aquela letrinha de computador que corria o vídeo. Ele a letra usada para jornalismo. Tava passando o especial do do Jackson 5. Aí morreu o Sérgio Cardoso. Eu falei pra minha mãe, morreu o Sérgio Cardoso. Falei pra minha tia, morreu o Sérgio Cardoso. Elas olharam assim pra mim, cara de paisagem, continuaram a conversar. Mas era elas só não isso que acreditaram parecia? em mim. Era só isso morreu o que Sérgio parecia, Cardoso. Aí quando acabou o Sérgio especial Cardoso. do Jackson 5 é que entrou no jornal. Bem tenso, né? Tipo, morreu o Sérgio Cardoso. Puta, sem detalhe nenhum. Caramba. E tem uma história, né? Em cima do Sérgio Cardoso ou não? Tem toda uma história macabra. Tem um negócio. Reza a lenda que ele teve catalepsia. Que quando abriram para exumar, o corpo dele estava virado, todo rasgado. A mulher gente não sabe dele se isso é lenda urbana, né? A Índia Alicia morreu dizendo que era mentira. Lenda urbana. Ou então interessou ela dizer que era mentira. Enfim, vai saber, né? Histórias que o povo conta. Todo mundo já morreu mesmo, né? Então... Todo mundo já foi embora, né? Não tem ninguém para se defender. Janete, bom, gente, então é isso. É isso aí. O resto. Maravilhoso. O resto da história. Que beleza. Estamos aqui fazendo uma boa. Olha só quem aparece, ó. Marcos Paulo. Morreu. Novinho. Uau, também morreu. novinho. Pai do céu, não tem ninguém para contar a história mesmo. Não, tem Glória Menezes. Daniel Filho. Daniel Filho também. Daniel Filho também. É verdade. E o Emiliano Queiroz também. Também. Que coisa. Mas são poucos. Deixa eu voltar aqui.
Olha nós aqui outra vez. Ainda há tempo da Globoplay fazer alguma coisa. Sim, e outra coisa é interessante, né, a junção, para você ver como a Globo já estava à frente, né? Só nos pequenos detalhes que a Globo preparava um caso especial e tantos outros programas, era líder, não tinha como, desculpa, era né? outro patamar, né? É aquilo, né? Se você pode ter o apoio de qualquer governo, se você não tem criatividade, se você não tem qualidade, não adianta. Tem uma emissora que tem um apoio total do governo e que não sai do traço. Eu acho que a Globo, principalmente quando a Rede Celso saiu do ar, ela se alimentou dos melhores profissionais da época, se não os melhores, quase todos os melhores passaram pela Globo. Você vê que a Ivani Ribeiro tinha uma história impressionante na Excelsior, na Record, na Tupi, mas ela só ficou conhecida nacionalmente quando ela foi para a Globo e começou a fazer remake de novelas que ela tinha feito em outras emissoras, e foi aquele sucesso. Até hoje o Canal Viva reprisa com sucesso Ivani Ribeiro. E como a história da Ivani, que serve de exemplo, diversos outros profissionais que não estavam na Globo, mas que quando foram para a Globo, pum, né? Tony Ramos tinha uma carreira sedimentada em outras emissoras, foi para a Globo, pum, explodiu. Não foi a Dona Redonda que explodiu. Bom, é isso, né? A gente viu aí as imagens do primeiro programa totalmente feito em cores na Globo, né? Primeiro baile, caso especial de 72. E assim a gente encerra esse pool maravilhoso, mais um pool muito bacana que não demorou muito tempo, né? Da gente fazer, não esperamos até setembro para a televisão completar 72 anos, né? E é muito bacana ter vocês aqui novamente, Danilo, Mark Neto e João Antônio, meus grandes amigos, grandes canais. Além de tudo, são grandes amigos que eu tenho o prazer de falar aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. E agradecer a você que acompanhou a gente aqui, que deve estar xingando a gente de algum jeito, mas não tem problema. Muito obrigado àquela pessoa que falou que a gente é tudo bando de maconheiro e comunista. Queria muito agradecer você, isso não me ofendeu, me deixou lisonjeado. Orgulhoso. E orgulhoso, porque a gente está aqui pirateando, né? Pirateando com todo orgulho um pouco da história da TV. É isso. Muito obrigado a você que ficou até agora acompanhando aqui. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Eu estou lembrado que em 1963, nós trabalhávamos na Rua 7 de Abril, nos Diários Associados, no 6º andar. Nós tínhamos um departamento de arte e animação. E precisamente em maio, lá no início de maio, havia uma correria nos corredores da Tupi, porque havia uma ordem para que no dia 9 de maio, precisamente, de 63, fossem geradas as primeiras imagens coloridas no Brasil. Precisava de ter uma vinheta para abrir a estação. Qualquer coisa que fosse atraente em cores. E como não havia tempo mais de revelar um filme, eu sugeri que nós usássemos a técnica do Norm McLaren e pegássemos um filme virgem, e fizéssemos algumas coisas coloridas. E realmente nós fizemos lá um filme de 30 segundos que foi colocado na frente do rolo. E essas imagens foram transmitidas em primeira mão, em cores, no Brasil, no dia 9 de maio de 63, às 21 horas. 19 de fevereiro de 2022. Pois é, 50 anos que a televisão esteve em cores para todo o Brasil. No início, por 22 anos... O que foi? Tá ruim? Peraí. É só esquentar o mingauzinho da minha mãe rapidinho. Tá.